Boa noite, meus irmãos. É para mim motivo também de muita alegria estar aqui com vocês, porque esta casa tem vibrações muito boas e devo agradecer as orações dos amigos, porque passamos por uma situação de saúde mais ou menos grave. Eu não sei se foi mais ou se foi menos, mas as orações chegaram de maneira consoladora, reconfortaram e complementaram o trabalho da medicina dos homens, de tal maneira que já estamos no trabalho com Jesus, com alegria no coração. Isso que é importante. Nós vamos falar hoje do perdão como remédio. O perdão é uma conquista do Espírito. Talvez as pessoas olhem, temem e falem assim, mas não tem nada a ver comigo. Eu estou bem, eu estou tranquilo, eu não tenho que perdoar a ninguém e não tenho que pedir perdão a ninguém. Nós devemos nos lembrar que, conforme asseverou o Mestre Jesus, nesse mundo tereis aflições. Então nós não sabemos ainda se já chegamos no instante da prova, ou das provas mais importantes da nossa jornada aqui na Terra. Preparemo-nos, pois quem disse que teremos aflições aqui na Terra foi Jesus, e Ele não ia nos enganar, porque estamos aqui ainda em fase de provas. Então preparemo-nos intelectualmente, moralmente. Vamos acumular paciência no grande celeiro da vida, das nossas existências, porque de um momento para outro nós poderemos passar por uma situação em que a capacidade de perdoar será importante, será definidora da nossa existência. Hoje eu vi no jornal, na internet, no UOL, no Rio de Janeiro, um piloto de avião de um outro país foi tratar alguma coisa enquanto o avião estava no aeroporto no Brasil, e foi tratar alguma coisa com uma funcionária, uma trabalhadora lá também da empresa de aviação onde ele serve, e houve um pequeno azar que essa servidora, essa funcionária pisou no pé dele sem querer. Isso foi o suficiente para ele sair da razão e agarrar a funcionária pelo pescoço num movimento de tentar sufocá-la, não fosse impedido pelos companheiros. Então, meus irmãos, se alguém pisar no nosso pé, estaremos prontos, porque o mérito do perdão será proporcional ao mérito da agressão. Se não nos preparamos ainda para essas pequenas coisinhas do cotidiano, um esbarrão, uma questão do trânsito, um companheiro do trabalho que foi promovido e a gente não foi, e vem inveja, vem outras coisas, se não nos prepararmos para os pequenos embates do dia a dia, como que nós estamos diante da eternidade? Não somos imortais. A qualquer momento podemos ser chamados a prestar contas do que acumulamos, das experiências que nós já possuímos. E o perdão, pelo que eu tenho meditado, é a prova das provas. É o momento sublime em que a alma evidencia as suas conquistas espirituais, ou não evidencia. Então falemos, meus irmãos, do perdão como um remédio que beneficia o corpo, mas eu gostaria de investir mais no entendimento da cura da alma, porque a alma adoecida é que transmite ao corpo as suas mazelas, as suas dificuldades,
É a alma adoecida que adoece o corpo. Então, se o perdão ele é um remédio, será, portanto, um remédio para a alma. Estando a mente sadia, a alma sadia, o corpo vai refletir essa alma sadia. E faremos uma abordagem em duas fases, ou em 2 instantes, onde nos primeiros 2 slides nós vamos falar muito do perdão das ofensas, que é uma parte importante da nossa abordagem hoje. E no segundo momento nós vamos falar sobre o auto-perdão, que é também tão importante quanto, e que tem caracterizado muitos irmãos no processo desencarnatório em dificuldades porque não conseguem se perdoar. Então vamos analisar isso, vamos aproveitar esse momento para entesourar conhecimentos e, a partir da vivência, entesourar os verdadeiros valores do Espírito. Vejamos. Conforme o Espírito iluminado de Emmanuel, o perdão, ele é a possibilidade de trabalhar no resgate de nossas próprias faltas. É a luz do arrependimento que nos clareia a estrada, ainda mesmo depois de nos arrojarmos às trevas interiores. É o ar que respiramos, generoso e puro, mesmo além do nosso gesto que maculou a simplicidade da natureza. O perdão é o ar que respiramos. Quando conseguimos perdoar, nós continuamos na caminhada. Quando nós não perdoamos, nós ficamos presos num lapso temporal, que alguns escritores falam sobre a cristalização de determinados momentos na vida, e que são momentos dolorosos da existência, e que por mais o tempo passe, a nossa memória consegue resgatar esse fato de 40 anos atrás, trazer ao presente, e ao comentar o fato, as lágrimas rolarem dos olhos, mostrando que o sentimento volta com a mesma força de 40 anos atrás, porque não conseguimos perdoar. Não conseguindo perdoar, meus irmãos, torna-se muito difícil amar, porque são sentimentos que estão diametralmente opostos. Se não conseguirmos perdoar, nós teremos dificuldade em subir a colina do amor, que é o sentimento nobre por excelência. Vamos pensar se há momentos cristalizados nas nossas vidas que ainda não conseguimos verdadeiramente perdoar. Vamos pensar, cada um fará a sua reflexão íntima nesse instante. Há momentos do nosso passado que ainda nos magoam profundamente? Se há, meus irmãos, procuremos diluir esses momentos com a luz do entendimento. Nós veremos mais adiante que a palavra caridade, ela deve ser utilizada daqui para lá, e deve ser usada também de fora para dentro. A mesma capacidade de perdoar ao próximo deverá ser utilizada então na compreensão de que nós somos falíveis, de que nós também podemos errar na nossa caminhada, que nós estamos numa escola de treinamento das almas, e numa escola de treinamento qualquer que seja, os alunos poderão se equivocar. E qual é a atitude após o equívoco? É o que nós vamos também falar nesta noite. Emmanuel, continuando na lição dele, ele fala assim: perdoa agora, torna, volte à presença do companheiro que te feriu e perdoa, ajudando-o a recuperar-se. Quantas dores, quantas perturbações lhe vergastaram a alma
antes que a palavra dele se erguesse para ofender-te. Mais tarde, é possível que não possas, por tua vez, suportar o horrendo assalto da ira, e reclamarás igualmente o bálsamo da alheia compreensão. Não hesites, porém, perdoa agora, enquanto a oportunidade de reaproximação te favorece os bons desejos. Assim vencerás. É roteiro de segurança para nós. Emmanuel sempre aconselhando de forma segura, firme, incisiva e positiva a nossa caminhada. Não percamos a oportunidade. O Mestre Jesus ensinou: reconcilia-te com o teu adversário, enquanto estás a caminho com ele, para que ele não te entregue ao oficial de justiça, que vai te entregar ao juiz, que vai te sentenciar e vai te colocar numa cela, e ali você vai sair somente depois que houver pago o último ceitil. São conselhos que Jesus nos dá para nós caminharmos mais livres, porque quem não perdoa não está livre. Quem não perdoa está preso ao passado, e está preso àquela pessoa a quem ele não perdoou. É um sentimento que adoece os nossos corações, as nossas mentes. Então ele fala sobre esse roteiro: não hesite, vá em busca daquela pessoa. Acontecem situações tão interessantes na existência. Com Chico Xavier aconteceu um fato semelhante que nos vai possibilitar entender como é a questão do perdão. Terminados os trabalhos da noite, Chico já bastante exausto, e evidentemente que ele tinha reuniões de trabalho, reuniões onde havia que se deliberar, tomar decisões, enfim. E Chico estava um pouco acabrunhado antes de dormir, já bastante tarde da noite. Emmanuel percebe-lhe a preocupação, o seu benfeitor espiritual sempre presente, e fala: Chico, você está acabrunhado, está meio triste. Por quê? O que está acontecendo? Aí ele falou assim: Emmanuel, um companheiro da nossa reunião, ele foi embora e eu tenho a impressão que ele não está satisfeito comigo. Esse irmão foi embora, mas não ficou satisfeito com a minha atitude, com as minhas palavras, enfim. Emmanuel fala com Chico: Chico, o que você está esperando? O que você está esperando? Vá em busca do irmão e peça-lhe perdão. O Chico, sempre obediente, sempre disciplinado, sai tarde da noite e vai em busca daquele irmão. Bate à porta, o irmão abre a porta, vê o Chico à sua frente, recebe-o de forma gélida, não o convida para entrar, e o Chico pede perdão àquele companheiro da seara espírita, à época em Pedro Leopoldo, e pede-lhe para lhe dar um abraço, e dá um abraço naquele homem, e o homem, do jeito que ele estava, ele permaneceu com os braços distendidos. E ao final ele olha para o Chico e fala: Chico, ou você é um espírito muito evoluído, ou você é um sem vergonha. Aí o Chico diz para ele: eu sou um sem vergonha, mas eu vim aqui te pedir o perdão. Vocês estão vendo, meus irmãos, nessa exemplificação, que não houve uma discussão entre o Chico Xavier e Emmanuel para dizer eu estava certo ou eu estava errado. Houve a atitude: o irmão não ficou satisfeito comigo. O que é que nós estamos esperando? Porque há aquele pequeno novelo da insatisfação, outras situações poderiam se agregar, e o que era um pequeno bolinho de linhas vai se tornar um grande novelo complexo depois. Reconcilia com o teu adversário enquanto estamos a caminho, enquanto nós estamos reencarnados juntos, enquanto aquele irmão é seu parente de sangue,
ou é alguém que chega na família pelos demais laços, não percamos a oportunidade, porque o fim da existência física pode nos surpreender, e é sobre isso que nós vamos falar na segunda parte das nossas reflexões de hoje. E quando isso acontece? Que a nossa jornada terrena se encerra, passamos para a vida espiritual, onde é o mundo da verdade, onde não existe maneira de mascarar sentimentos, onde nos apresentaremos tal qual somos na intimidade, e não com as várias faces que aprendemos, a apresentar na sociedade terrena. Como nós vamos nos apresentar? Porque nós já meditamos a respeito, já lemos e vimos que o Espírito vai se posicionar na vida espiritual de acordo com os seus sentimentos. É de acordo com os seus sentimentos, não é de acordo com o conhecimento, não é de acordo com as tantas cestas básicas distribuídas. Nós vamos nos apresentar, e o que vai nos posicionar na vida maior são os nossos sentimentos. Imaginemos nós então sendo surpreendidos nessa transição para a vida espiritual com mágoas profundas, com remorsos, com sentimentos negativos em relação ao próximo. Isso vai significar muito para nós. Tenham a certeza disso, e a gente vai buscar na bibliografia espírita, principalmente em André Luiz e Chico Xavier, uma passagem que vai nos esclarecer sobre esse ponto. Então, a partir de agora, nós já vamos falar desse auto-perdão, perdão como remédio no sentido de perdoar para fora e também perdoar para dentro, e fizemos essa anotação: a caridade é para todos, inclusive nós mesmos. Então, o que é a caridade no sentido mais amplo do texto, conforme entendia Jesus? É a benevolência para com todos, inclusive nós, sermos bons para conosco, não é? A indulgência para com as falhas, com os erros alheios. A indulgência é essa compreensão de que o irmão errou, mas ele não é mau na essência. O erro é resultante da ignorância do bem. O mesmo irmão que errou comigo hoje poderá ser o meu benfeitor amanhã, se nós soubermos trabalhar os sentimentos. Então, benevolência, a indulgência e o perdão das ofensas. Já que somos instados a perdoar a todos, por que nós não nos perdoarmos? Parece simples, mas a gente percebe uma grande dificuldade em se perdoar. Conversando com algumas pessoas, eu vejo que elas vão voltando nos seus equívocos de 30 anos, de 20 anos, e aí a pessoa traz para dentro de si um sentimento de menos-valia, um sentimento de que não merece. Meus irmãos, é complicado para os socorristas espirituais vir em nosso auxílio, e nós com o sentimento de que nós não merecemos, que nós devemos nos esconder das vistas de Deus, procurarmos as furnas, as cavernas, de onde estivermos, para nos esconder, porque nos envergonhamos. Ora, meus irmãos, qual pai terreno, qual mãe terrena, que não acolhe de volta o filho que se equivocou? A parábola do filho pródigo nada mais é do que isso, mostrando que o pai recebe de volta o filho após ele ter feito a grande jornada das existências e ter tomado experiência com o bem e com o mal, e ao final ele se lembrar de que tem um pai, de que poderia voltar para a sua casa, que na sua casa, mesmo como escravo do seu pai, ele seria melhor tratado do que nas experiências sofridas que ele teve. Por que não aprendemos com essas parábolas e nós nos entendemos que não merecemos a misericórdia? Se nós sequer conseguimos ofender a Jesus, como poderíamos ofender a Deus? Então nós vamos também meditar um pouco sobre essas matrizes psicológicas que foram
lançadas nas mentes, principalmente dos ocidentais, face à igreja, com as suas interpretações, principalmente advindas dos pais da igreja, e nós vamos comentar uma delas aqui, para a nossa reflexão, e internalizamos esses sentimentos de culpa. Sentimentos de culpa geram remorsos, e não nos permite ver as grandes oportunidades que o Pai nos oferece, ao acolher-nos de volta no lar, no abrigo, com os braços abertos, ao mandar fazer uma festa porque o filho que estava perdido voltou. Essa parábola é tudo que nós precisamos para compreender o amor de Deus para conosco, e não perguntarmos como será o julgamento de Deus. Ainda há muitos irmãos assustados, preocupados com julgamentos após a existência física. Meus irmãos, não encontraremos juízes de togas para nos avaliar, para nos julgar e condenar, pelo menos nos planos mais elevados, ou nos planos intermediários da evolução. Encontraremos esses juízes terríveis nos planos inferiores, e vamos falar também sobre isso. Vamos comentar um pouco sobre o que eu disse sobre essas matrizes psicológicas, essas insistências que foram feitas ao longo dos séculos, e uma delas é desse pecado original. O pecado original é uma doutrina cristã, que pretende explicar a origem da imperfeição humana, do sofrimento, da existência do mal. Isso tudo através da queda do homem, lá no mito, de Adão e Eva. Tal doutrina não existe no judaísmo, não existe no islamismo. Foi desenvolvida por Santo Agostinho. Muito bem. Essa doutrina também não foi nem absorvida pela Igreja Ortodoxa Grega, que é um ramo da Igreja Católica, que partiu, mas esse ramo grego da Igreja Ortodoxa não absorveu a teoria do pecado original. Santo Agostinho construiu essa doutrina aí por volta do século V, mais ou menos 400, ele desencarnou em 420, mais ou menos de 400 a 420, ele procurou desenvolver essa teoria do pecado original. E Santo Agostinho é considerado um dos mais importantes pais da igreja. Aquilo que ele desenvolveu tinha muita aceitação, ele era muito respeitado no seio da igreja, como é até hoje, como um espírito muito evoluído. Mas nessa tentativa dele de explicar a imperfeição, o sofrimento e a existência do mal, pela teoria do pecado original, ela não é consentânea com a lógica, com a razão e com o equilíbrio dos pensamentos. Vejamos, Adão e Eva desobedecem a Deus. A partir dali, eles são expulsos do paraíso e teriam que se alimentar, que comeram pelo suor do rosto. Eu vejo até uma outra incoerência aí, porque a gente se alimentar e trabalhar não é nenhum castigo, trabalhar para comer não é uma coisa muito boa até, nos traz rigidez, nos traz muita coisa boa. Então já vemos aí essa situação que a gente pode discutir. Mas vejamos, vamos tomar isso ao pé da letra, porque na verdade não é exatamente assim. Aquilo ali tenta explicar um outro processo evolutivo. Mas vamos que fosse exatamente assim. Adão e Eva desobedeceram a Deus. E a partir daí, nós já temos o chamado pecado original. Não tem muito sentido. Adão e Eva fez: eu vou importar, eu vou herdar de forma congênita e hereditária a falha de um irmão lá no passado. Se a justiça terrena não comete equívoco dessa natureza, a justiça divina muito menos, porque ela é perfeita.
Então foi uma tentativa de um sábio da igreja para explicar, mas que hoje nós já podemos refutar com a utilização da nossa razão e da nossa inteligência. Mas isso veio, meus irmãos, ao longo de séculos, formando mentalidades, formando o pensamento das pessoas. E vejam que, para tirar essa mancha que já causou em muitas pessoas uma sensação de culpa pelo erro do Adão e da Eva, nós vemos que para resgatar esse pecado original veio à terra o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, Jesus. Então foi sacrificado um inocente para tirar um pecado do passado e meu. O que aconteceu, meus irmãos? Aumentou o meu complexo de culpa. Puxa, eu já tinha uma culpa, agora veio um inocente e foi sacrificado na cruz por mim. Então eu sou devedor 2 vezes. E isso traz um complexo de cabeça baixa, que não nos deixe nos enxergar como filhos de Deus, como co-herdeiros da criação, como trabalhador do Cristo que Ele espera muito de nós. Nos coloca naquela situação de dependência absoluta, nos coloca na situação de infantilidade espiritual. E chegamos ao momento do despertar. Chegamos ao momento de acordar para a vida. O que Adão fez e Eva fez, ele responde. O que eu fiz, eu respondo. E Jesus não veio tirar o pecado do mundo, Ele veio trazer para nós uma bússola que nos aponta o caminho a seguir, para que nós mesmos construamos a nossa redenção a partir das experiências de erro e acerto. Erro e acerto. Errei, acertei, não erro mais. Tornei a errar, tornei a acertar, não erro mais. E assim o Espírito edifica a sua luz. É assim que Ele faz brilhar e faz nascer dentro de si esse reino de Deus. Muito bem. A gente vai pegar uma experiência que ficou grande nos slides ali, no slide, mas eu acho que é uma experiência importante para materializar na mente da gente o que nós estamos falando, e essa experiência nós tiramos do livro Libertação, psicografia de Chico Xavier e ditado pelo espírito André Luiz. E André Luiz, junto com um instrutor espiritual chamado Rúbio, eles vão fazer uma incursão numa cidade espiritual inferior, das regiões inferiores, próxima à crosta da terra. Uma cidade estranha, que se chama o capítulo que traz esse livro, acho que capítulo 4, não sei, do livro Libertação. Eles vão fazer uma incursão, eles vão entrar nessa cidade em missão. Eles estão indo em busca de um espírito falido, chamado Gregório, que outrora havia ocupado alta posição eclesiástica da igreja romana. Então, temos aqui o instrutor Rúbio, o André Luiz e mais um outro aprendiz junto com o André Luiz, e André Luiz na condição de aprendiz, mas também na condição de repórter, porque ele vai narrar para nós tudo que ele vê nessa cidade, tudo que lhe é permitido, porque há situações que o instrutor fala: isso você não vai narrar, para não causar impressões negativas em nossas mentes. Mas o que foi possível, ele narrou. E eles vão entrar no momento de um desses julgamentos das regiões inferiores, e vamos aqui ao texto, depois a gente comenta mais alguma coisa. A função dos juízes era a de selecionar delinquentes, a fim de que as penas lavradas pela vontade de cada um, sejam devidamente aplicadas. Uma mulher que diante dos juízes confessou que matou 4 filhinhos inocentes e tenros e combinou o assassinato do próprio marido, entregando-se depois às bebidas de prazer, mas nunca pôde fugir da própria consciência. O juiz então fixou sobre ela as irradiações que lhe emanavam do temível olhar, e disse que a sentença foi lavrada por ela mesma, e que ela não passava de uma loa,
Pois bem, à medida que a afirmação era repetida, a mulher, profundamente influenciável, passou a se modificar, chegando ao resultado final da licantropia, que é a deformação do corpo espiritual. Ela foi tomando então a aparência de um animal, de uma loba. André Luiz constatou o efeito do hipnotismo sobre o corpo perispiritual dessa mulher. Segundo explicações espirituais, ela não passaria por essa humilhação se não a merecesse. No entanto, a renovação mental depende única e exclusivamente dela. Deus mantém a senda redentora sempre aberta aos seus filhos. Quem não está muito acostumado com a literatura espírita pode ficar meio assustado, mas o nosso propósito não foi de causar nenhum pensamento negativo na cabeça de vocês. Mostra para nós essa passagem que essa mulher não precisava passar por uma deformação do seu corpo espiritual. Teríamos talvez que aprofundar um pouco sobre as características do corpo perispiritual, mas aí seria tema para mais tempo. Mas eu posso, assim, de uma maneira mais breve, dizer que ele é plástico. Esse corpo espiritual obedece muito facilmente ao comando mental. Por isso que na vida espiritual a gente não engana ninguém. Ou você é, ou você não é. Não há engano. Não existe engano. Como esse corpo perispiritual é muito plástico, obedece facilmente ao comando da mente, nós vimos que essa mulher, ela simplesmente foi hipnotizada. Ela foi hipnotizada por um juiz de grande poder magnético. Mas vejamos que ela utilizou a própria consciência culpada dela para causar aquela deformação perispiritual, e que nós já adiantamos que ela não é para sempre. Ela vai ter um instante na sua existência em que ela vai retomar o caminho de volta, será socorrida por benfeitores espirituais. Vejam que essas deformações perispirituais é que certamente deu origem ao imaginário popular dos seres com os pés caprinos, de seres com chifre e rabos. Por quê? Podem ver que são acessórios dos animais. E a licantropia é justamente uma deformação no sentido do reino que nós estagiamos por último, que foi o reino animal. Então, quadros, pinturas, descrições de escritores que falam de seres com formas animalescas, quem sabe, meus irmãos, não foram médiuns que perceberam pela visão do mundo extrafísico formas animalescas e retrataram assim, por isso, seres com chifre, rabo, etc. São deformações do corpo espiritual, que, como eu disse, e a gente reafirma, até para que ninguém tenha pesadelos, após esta noite, que isso reverte. Assim que o ser retoma a sua caminhada de volta, a misericórdia divina faz com que essa pessoa recomponha a sua forma humana. Nas nossas reuniões mediúnicas, as situações assim aparecem de quando em quando, e a gente vê a misericórdia do Pai agindo em favor dos nossos irmãos. O que nós queremos trazer nessa passagem é que se essa senhora, mesmo tendo cometido o crime grave contra os filhos e contra o marido, ela não precisaria passar por aquela situação. Evidentemente que ela teria que resgatar, e isso é da consciência. O que nós fizemos mal feito, nós teremos que fazer novamente, e desta vez bem feito. Isso é tranquilo, nós compreendemos isso. Isso é processo de aprendizagem que nós utilizamos até com os nossos filhos. Quantas vezes você manda seu filho limpar o chão que ele molhou indevidamente, para que ele aprenda a não deixar o piso molhado indevidamente, que alguém pode cair, ou lavar uma vasilha, enfim. São processos educativos do ser. Mas ela não precisava passar por essa situação. Então ela abriu o seu campo mental para o hipnotismo e foi então vitimada nesse processo.
Ao final diz então que Deus mantém uma senda redentora sempre aberta. Não se fecham portas para os filhos, muito menos Deus fechará portas para nós. Aí tem uma explicação sobre a hipnose que nós buscamos no livro Mecanismos da Mediunidade. A gente não vai nem se deter muito nessa parte, mas é porque no slide anterior falou do processo hipnótico e André Luiz estudou a hipnose. Então, desde que as pessoas se rendam profundamente à sugestão inicial recebida, essas pessoas começam a emitir certo tipo de onda mental com todas as potencialidades criadoras da ideação comum e ficam habilitadas a plasmar as formas, pensamentos que lhes sejam sugeridas. Formas essas que reagem sobre elas próprias, determinando os efeitos ou alucinações que lhes imprima a vontade a que se submetem. A gente trouxe esse estudo do livro Mecanismos da Mediunidade, sugerindo essa obra para quem gostar de estudar a questão das ondas mentais, a questão das energias, do magnetismo, do hipnotismo, mostrando então que aqui entre nós os encarnados, nós vamos encontrar pessoas sugestionáveis que ao comando de um hipnotizador vai sentir frio sem estar fazendo frio, ou vai sentir calor sem estar fazendo calor, ou vai comer uma banana e entender que está comendo uma maçã, porque são pessoas sugestionáveis, que não são todas as pessoas são sugestionáveis, mas aquela que é sugestionável ao comando de um hipnotizador hábil, que normalmente é um magnetizador também em profundidade, a pessoa vai atender os seus pedidos, os seus aconselhamentos, desde que não seja dado o comando que atente contra a moral, aí a pessoa normalmente vai despertar àquela ordem. Vemos uma passagem para nos elucidar a questão do erro e acerto, né? Quando nós vemos Jesus e aquele homem paralítico que jazia ali perto de um poço situado dentro dos muros de Jerusalém, chamado Betesda. Outros nomes aparecem em outras traduções. Mas aquele homem estava paralítico há 38 anos ali, e havia uma lenda que quando aquelas águas se movessem da piscina ou do poço, aquele que primeiro caísse nessa água, ele seria curado. Aí vocês imaginam a luta de um homem paralítico nessa situação. Ninguém ia dar oportunidade para ele, porque os outros iam curá-lo dos seus males. É o surdo, é o cego, é o que tem só os braços paralíticos, enfim. E ele era totalmente paralítico. Então havia 38 anos que ele estava ali à espera da misericórdia alheia. Jesus se aproxima desse homem, conversa com ele, cura aquele homem imediatamente, manda que ele pegue a sua cama e vá ao templo para narrar o que lhe havia acontecido. Mais tarde, Jesus encontra esse homem no templo e fala com ele essa frase aqui: eis que já estás são, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Aí nós buscamos nessa passagem correlacionar o erro com coisa pior. Então, se nós persistimos no equívoco, a lei de causa e de efeito vai agir sobre nós. Ela vai agir sobre nós, porque não é nosso direito perturbar a ordem divina. Não é nosso direito perturbar as leis estabelecidas por Deus. Então, quando nós perturbamos essa lei, alguma coisa de pior pode nos acontecer. Sempre lembrando que não é uma relação matemática. Você feriu 2, você terá 2 ferimentos. Você matou 3, você será morto 3. Não há uma relação matemática nas leis divinas, porque elas têm uma função de educar. E uma vez educado o ser, não há necessidade de uma repetição daquela passagem triste que a pessoa terá vivido.
Na física existe a lei de ação e reação. E no aspecto moral, a lei é de causa e de efeito. Então nós demos causa, colheremos o efeito. Mas nesse intervalo entre a causa e o efeito, nós já poderemos começar a mudar o efeito. Nesse intervalo, verificando o que fizemos, nós já podemos ir melhorando o efeito para nós. É uma passagem interessante envolvendo Gandhi. A Índia, mesmo após se libertar do jugo inglês, dentro da Índia havia diversas questões religiosas entre o próprio povo hindu. E um homem procura Gandhi e fala com ele: eu matei uma criança. Procura arrependido, evidentemente. Ele vai em busca do mestre para colher dele um aconselhamento. Eu matei uma criança da religião tal. O que eu devo fazer? A consciência dele está doendo muito. Aí Gandhi diz para ele: vá então, você vai encontrar muitas crianças dessa mesma religião, abandonadas pelas ruas e sem os pais. Você vai pegar uma dessas crianças e vai criar como seu filho. Aquele homem estava mudando o efeito por amor. Ele aceitou o que Gandhi falou com ele. Ele foi em busca dessa criança. Então ele estava mudando o efeito. Deu origem a uma causa X. A quem sabe colheria um efeito X sobre 2, ou X sobre 3, ou sobre 4, porque a misericórdia divina é inesgotável. Ficou bem claro, meus irmãos, o efeito educativo da lei. Um homem que numa guerra tem cometido atrocidades, como a história registra, que tenha sido responsável pela morte de milhões de pessoas, não terá que correr milhões de vezes naquela mesma situação que ele causou. Não terá, porque senão essa história ficaria sem fim. Porque há ditadores na história registra que foram responsáveis pela morte de 50 milhões de pessoas. Então ele teria que passar pela lei de causa e efeito por 50 milhões de desencarnações violentas? Não. Ele terá que aprender a não fazer mais aquilo. Mas talvez com 200, 300, 400 anos ele terá resgatado essa situação e terá encetado uma caminhada bacana, evoluída, resgatado, aprendeu. O objetivo é ensinar. O objetivo da lei é ensinar. Aí nós temos aquela passagem famosa de Jesus com a mulher adúltera, né? Ele pergunta, então: ninguém te condenou? Ela disse: ninguém, Senhor. E disse Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não voltes a pecar, ou não peques mais. A única pessoa ali que poderia condenar efetivamente não condenou. Por que nós trazemos a noção de culpa, de pecado original, de um Deus punitivo? Naquela situação, essa mulher fracassou moralmente. Ela se equivocou com a lei. A única pessoa que poderia condená-la não a condenou. Vai-te, você está livre. Você está livre. Mas não volte a fazer essa mesma coisa. Porque se voltar a reincidir, evidentemente que a lei terá instrumentos para o despertar dos filhos. Ela teria que passar por um momento mais adiante, se ela insistisse no equívoco, onde ela teria que despertar. A lei dispõe de recursos, meus irmãos. Mas antes da aplicação dos recursos mais drásticos da lei, por que não aprendermos? Por que não escolhermos o caminho daquele homem que procurou Gandhi? O que eu devo fazer? Eu errei, o que eu devo fazer? Então faça isso. Vá em busca de uma criança e leve para casa e cuide dela. Em Coríntios 13, capítulo 13, versículo 11, diz assim: Paulo, quando eu era criança, eu falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Desde que me tornei homem, eliminei as coisas de criança. Interessante, né? Quer dizer, a criança é dado errar, é dado
os barulhos próprios, as situações que elas causam, não, enfim, crianças. Mas desde que deixamos de ser crianças, não há mais como voltar a agir como crianças. Então, ao que a criança é plenamente compreensível, para o adulto já fica difícil de entender. O egoísmo exacerbado, o querer tudo para si, não são manifestações infantis, meus irmãos, que a criança com 3 anos, 4, até os 7, manifesta de forma tão férrea: isso tudo é meu, o brinquedo é meu, não empresto, não dou, não deixo ninguém brincar. E às vezes nós crescemos com isso. O carro é meu, ninguém pega, ninguém anda, ninguém pode, ninguém pôr a mão. Que maluquice é essa? Nós ficamos comportando como crianças, sendo que as décadas já se passaram. A lição de Paulo é essa, no sentido de uma compreensão maior. Nós já precisamos romper os nossos laços de crianças, porque nós já somos adultos espirituais. Nós já estamos aí há pelo menos 200 mil anos experienciando a reencarnação em humanidade, e há mais ou menos 40 mil anos já mais sensatamente na idade da razão, foi quando nós recebemos benefícios de uma raça superior que reencarnou na Terra, pelo menos superior intelectualmente, né? Reencarnou aqui e ajudou na caminhada terrena há 40 mil anos. Então nós já estamos repetindo lições aí já há um bom tempo, e a gente que fala isso não é para desanimar ninguém também, é para dizer que é o momento de um despertar, começarmos a acertar, agir mais firmemente, porque o conhecimento a gente já tem. Conhecimento a gente já tem. Não me lembro se foi Emmanuel que falou que quem já tem uma semana de evangelho já sabe de sobra o que fazer. Uma semana. Nós já temos uma semana de evangelho. Então nós já sabemos o que fazer na vida e com os desafios. A cura real do livro do irmão Andrei Moreira, né, que esteve aqui com vocês, que o livro dele é uma bênção, né, nós vamos falar um pouquinho mais adiante também. A cura real é a cura da vontade adormecida e paralisada, despertando o indivíduo para a possibilidade de realizações em favor de si. Daí a necessidade urgente de a criatura identificar-se com a amorosidade do Pai, para analisar a vida sem os rigores da autopunição, mas também sem desconsiderar os movimentos reeducativos que a lei determina perante as escolhas e decisões que se distanciaram do bem, linguagem universal de Deus e lei maior da vida. Ele está nos falando sobre a questão da autopunição, que é energia nefasta no campo do espírito, é energia deletéria no campo da alma, é energia que adoece. Autopunição. Ainda porque a lógica nos deve levar a concluir que não é pela autopunição que eu resgato um abandono, que eu resgato uma ingratidão, que eu resgato uma agressão. Não é realizando em mim sofrimento moral. Como é que você resgata um abandono? Indo atrás e trazendo de volta aqueles que você abandonou. É assim que funciona a lei. Numa encarnação eu abandonei 4 filhos pequenos ao relento, por egoísmo. Abandonei aquela família. Fui seduzido e fui embora, deixando para trás 4 filhos tenros, em situação de pobreza, de miséria absoluta. E esses 4 filhos tomaram caminhos equivocados pela vida, criminosos, enfim, tomaram caminhos, desvios perigosos. Então eu dei origem a um problema. A minha atitude de abandono deu origem a um problema relacionado a 4 espíritos. Então a lei vai me solicitar que numa outra reencarnação eu receba novamente esses 4 seres equivocados para educar. Vocês estão vendo que eles virão já
com uma personalidade difícil, deformada por vícios, por equívocos que eu mesmo ajudei que se estabelecessem na mente deles. Eles vão voltar para mim, os 4 filhos, e eu vou ter a oportunidade então de reconstruir o que eu destruí, de refazer o que eu não fiz bem feito. Assim é a lei. Não é autopunição, autoflagelação, minha culpa, minha máxima culpa. Não é isso que faz o espírito caminhar. É a atitude corajosa. Senhor, eu errei, agora eu estou aqui de frente do Senhor, e o que eu tenho que fazer para consertar isso? Não é uma frase corajosa? O que eu tenho que fazer? Abandonei, matei, o que eu fiz? Eu estou aqui diante do Senhor, diante da minha consciência. O que eu tenho que fazer? O que eu devo fazer? E uma vez estabelecida, faça, porque a vida nos pede essa coragem, essa firmeza de atitudes. Ainda do livro Alto Amor e Outras Potências da Alma, do Andrei Moreira, a grande maioria dos enfermos não deseja cura em um nível mais profundo, deseja somente anestesia. Gente, eu achei essa frase tão lapidar, tão importante. A grande maioria dos enfermos não deseja cura, cura real, cura em nível mais profundo, cura da alma. A grande maioria dos doentes busca apenas anestesiar a dor que está sentindo, sem fazer nenhuma prospecção para saber de onde veio essa dor, de onde vem essa depressão, de onde surgiu esse transtorno obsessivo que eu passo por ele, de onde vem esse drama que me acicata a alma. Mas não, nós queremos uma anestesia, é rápido. Aplica-se a anestesia, a dor passou. Cessado o efeito da anestesia, a dor volta. O movimento espírita, a gente observa situações assim, muito interessantes. Não sei se aqui tem, mas lá no grupo Espírita Ana Nery, onde nós militamos, tem. Dia do tratamento espiritual. Casa cheinha. Uma bênção. E é claro, cada um está buscando a solução da sua dor. Correto. No outro dia tem estudos da casa. 2 pessoas. Bom, foi 4. Tinha 2 pessoas no estudo que a gente fez ontem no Ana Nery. Mas já cresceu 100%, porque na quarta passada tinha só uma. Então nós tivemos uma evolução significativa de 1 para 2. Então nós estamos buscando o tratamento espiritual, mas eu não estou buscando saber a origem do mal. Onde está incrustado esse mal em mim? Porque eu estou recebendo ali o passe, a água fluidificada, as orações, levo a garrafinha para casa, disciplinadamente vou tomar de manhã, no almoço e tal, tudo certinho. Mas eu não pesquisei do porquê da dor, onde ela se enraiza em mim moralmente. Isso só vai ser pesquisado nos estudos, onde nós vamos falar sobre essa lei que nos manda repor aquilo que não fizemos bem feito, onde nós vamos falar sobre o egoísmo, onde nós vamos falar sobre a arrogância e tudo isso que nos faz adoecer. Mas não acontece só no Ana Nery não, tá, gente? A gente tem notícias que tem acontecido. Aí já André Luiz, no livro Missionários da Luz, nos diz: muito raramente as doenças não estão diretamente vinculadas ao psiquismo. É o que nós já comentamos aqui com tranquilidade, acho que todos nós entendemos que as doenças elas têm raízes muito profundas no psiquismo do ser. Fatos desta vida, fatos trazidos de outras vidas, fatos trazidos de 500 anos atrás, ainda influenciando a nossa jornada terrena. Eu vou passar essa parte, porque o tempo nosso está acabando. Aliás, já acabou. Aquele relógio já está mais adiantado que o meu aqui. Vocês me dão 30 segundos? Rapidinho. Livro Paulo e Estevão, nós temos a passagem em que Saulo, antes de ser Paulo, preside o julgamento de Estevão e ali o condena. E preside também a sentença lavrada. Estevão foi apedrejado, passou pela lapidação,
morreu a pedradas. Esse santo homem, né? Estevão, das maiores, né, uma das grandes almas que nos visitou nesse planeta. Pois bem, Paulo poderia ter se estacionado, né, no complexo de culpa, mesmo depois de passar a caminho de Damasco, se tornar um cristão, ter aquele encontro extraordinário com Jesus. Ele poderia estacionar num processo de remorsos, de autopunição, de culpa, ainda mais quando ele tomasse conhecimento do trabalho imenso que Estevão estava realizando ali na casa do caminho, com a sua capacidade de oratória, com a sua capacidade e conhecimento de falar do Antigo Testamento, de Jesus. E simplesmente Saulo foi o responsável pela condenação de Estevão. Ele poderia parar. Ele fez isso? Não fez, não é? Ele fez exatamente o contrário. Emmanuel especula que as lembranças desse julgamento nefando certamente foram mola propulsora da caminhada de Paulo. A cada instante que Paulo, já cansado, já às vezes desanimado com as notícias que chegavam das igrejas, a cada instante que Paulo se sentisse frágil, a lembrança de que ele fora responsável pela execução de Estevão funcionou como um combustível sagrado para que ele se movimentasse sempre e com mais forças para defender Jesus. Então, gente, vamos buscar nessa passagem de Paulo e Estevão reflexões para nós. Nós não temos o direito de parar, nós temos o dever de continuar, mesmo após o erro. Perdoemos, meus irmãos, os outros, perdoemos a nós mesmos, peçamos perdão a quem nos ofendemos, e o caminho se torna luminoso para nós. Que a paz de Jesus esteja aqui conosco.